Olá, seres vivos! No vídeo de hoje estarei voltando às raízes para comentar sobre mais um jogo da Puppet Combo, sendo nada menos do que Power Geo Massacre, um jogo que, dado seu tempo de existência, já chegou até a se tornar um clássico da empresa, o que é algo no mínimo curioso quando se olha para o fato de que esse é um jogo que não lançou até hoje. Pois é, todo o segmento da curta história que ele oferece enfatiza os principais elementos que caracterizam a gameplay dos jogos da empresa. Mas provavelmente o que mais destaca um olhar curioso acerca de Power Geo Massacre é o próprio desenvolvimento do jogo, que basicamente se manteve em ato desde que a empresa ainda se chamava Pig Farmer Games, que por acaso faz mais de 10 anos. E sabendo disso, eu quero discutir um pouco sobre a experiência desse jogo nesse vídeo. Então, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. A história do jogo se passa no ano de 1987 e começa sendo contada com um trágico acidente de carro sofrido por uma mulher chamada Megan junto de seu namorado chamado Jeff. O acidente levou seu parceiro a ser gravemente ferido e diz que não consegue mover suas pernas. Desesperada com a situação, Megan sai em busca de ajuda, explorando o desconhecido lugar que vieram parar, apenas com o auxílio de uma lanterna guardada no porta-malas do carro. O próprio tempo não parece ser favorável a Megan, pois já é tarde e o sol está quase se pondo. Além de que as chances de encontrar alguma alma viva nesse lugar parece uma possibilidade bem remota, dada a natureza inóspita que é bem notável estando aqui. Apesar disso, uma fábrica aparentemente abandonada logo chama sua atenção, se destacando no horizonte como uma possível luz de esperança. Qualquer mínima possibilidade de risco é rapidamente descartada, uma vez que não resta outra escolha. Entrando pela única porta destrancada que encontramos, agora estamos do lado de dentro. Mas algo inesperado acontece quando notamos que a porta é fechada por alguém logo depois que entramos, o que faz com que, de uma forma nada boa, descobrimos que afinal não estamos sozinhos aqui. A partir desse ponto se inicia uma busca incessante por uma forma de sair daqui, porém o desafio maior se estabelece com a ideia de que alguém parece estar brincando com você aqui dentro dessa fábrica. Mas sendo esse o caso, certamente quem está por trás disso é alguém que você não quer encontrar. Nas versões iniciais, Power Geo Massacre tinha uma gameplay que se diferenciava dos demais jogos da Puppet Combo pelo fato do killer do jogo ser muito mais agressivo do que os outros. Esse é um ponto que não só despertava muita atenção, levando o jogador a querer evitá-lo a todo custo, como também era um atributo que acabava sendo um tanto injusto. A velocidade do killer era tão grande que se ele te encontrasse era quase certo que você não ia conseguir fugir ou se esconder, principalmente quando não se está familiarizado com os cenários. Eu digo era, porque em uma atualização recente isso foi corrigido e agora ele já não é mais tão rápido como antes. O que foi uma mudança boa para tornar a gameplay mais dinâmica sem ser tão estressante. Algumas informações interessantes podem ser extraídas de pedaços de jornal espalhados por alguns cantos que trazem acontecimentos obscuros associados a alguns desaparecimentos em áreas próximas da fábrica que estamos. O primeiro informa o sumiço de 2 campistas dados como desaparecidos no ano de 1982. Que tiveram apenas seus pertences encontrados no acampamento que estavam. O outro traz uma data ainda mais antiga, relatando o desaparecimento de um total de 12 campistas entre o período de 1978 a 1985 desaparecidos na região de Pocono, uma informação que mostra que as operações conduzidas pelo assassino já são cometidas há bastante tempo.
Em outra parte da fábrica é possível encontrar uma estranha e deslocada biblioteca, ou pelo menos uma sala com muitos livros ocupando um dos cômodos. Nesse lugar, informações ainda mais interessantes podem ser encontradas, explicando um pouco mais tanto sobre o passado da fábrica como de seu desconhecido dono. Muitos anos antes de se tornar uma fábrica, o lugar era um orfanato de propriedade de um milionário chamado Russell Morty, um homem que ficou muito conhecido por suas invenções após a Segunda Guerra Mundial, mas em um momento se tornou alvo de alegações criminosas por abuso infantil dentro de seu orfanato, o que mais tarde o levou a tirar sua própria vida. Mais tarde, o orfanato foi atingido por um incêndio em 1975 que o destruiu, dando lugar a uma fábrica construída sobre seus destroços chamada Serraria Brandon. Com o passar dos anos, o lugar acabou ganhando a reputação de amaldiçoado, não só pelos crimes cometidos anteriormente lá, como também de acidentes que começaram a ocorrer na fábrica. Mas o que deixava isso intrigante é que, dada a natureza dos acidentes, parecia ser algo cometido por alguma intervenção humana, como uma possível sabotagem interna. Devido aos acidentes, a fábrica acabou sendo fechada e abandonada, sendo depois nacionalizada por uma comissão de parques estaduais local. Pelo fato de vários incidentes envolvendo o desaparecimento de campistas terem sido relatados ainda nos anos anteriores ao fechamento da fábrica, pode-se teorizar que o killer do jogo tem alguma relação com isso, embora seja incerto. O objetivo aqui dentro é voltado a encontrar 3 chaves de cores distintas que servirão para abrir uma porta com 3 trancas correspondentes. Mas como dito, essa tarefa é bem complicada com o assassino a todo momento em nossa cola. Mas explorando cuidadosamente encontramos a primeira, a segunda e por fim, a última chave. Voltamos para a porta e por fim destrancamos ela. A porta nos leva para uma sala de um longo corredor que se estende para além de sua vista. Seguimos ela na expectativa de onde ela possa nos levar, até que encontramos uma garota correndo na mesma direção que Megan, então corremos mais rápido para ver se conseguimos alcançá-la. O momento é logo interrompido pelo assassino que surge mais uma vez empenhado em tirar sua vida. O objetivo persiste em continuar correndo pelo longo corredor na esperança de que isso te leve até uma possível fuga. Obviamente, muitas coisas ainda ficam em aberto com esse final, ainda mais pelo fato de ser uma demo, que não oferece o material completo com relação à história, mas ainda existem algumas coisas que podem ser extraídas disso. Depois de encontrar as chaves e acessar o corredor, logo depois de alguns passos encontramos uma garota isolada que começa a correr após avistar a Megan. Não sabemos quem ela é e nem mesmo se ela é real, mas considerando que seja, o fato de que segui-la nos leva até o encontro com o assassino pode ser um indicativo de que ela seja uma aliada dele afinal. Mas mesmo sendo entregue ao assassino, Megan ainda consegue chegar ao fim do corredor e, ao que é sugerido, consegue fugir, já que depois disso pode ser escutado em um rádio que toca na cena final do jogo um som agoniante dos gritos do assassino, que possivelmente indicam sua frustração com a fuga de Megan. Só que a sorte dela, infelizmente, não foi a mesma de Jeff, já que, de acordo com o noticiário do rádio, ele informa que Jeff foi encontrado sem vida, ainda preso no carro onde havia acontecido o acidente no início do jogo. Esse é o desfecho do final A. Contudo, ainda existe um outro final possível nessa história. Dentro da fábrica, existe uma passagem que leva ao que é chamado de Túnel de Açúcar, um labirinto que, ao fim dele, nos leva ao verdadeiro covil do assassino, onde podem ser encontradas gaiolas de humanos, cadáveres, desenhos de crianças, entre outras coisas. Depois de ficar um tempo nesse lugar, o assassino eventualmente encontra Megan, depois prendendo ela em uma das gaiolas. Enquanto Megan chora, o assassino vai até ela e parece tentar se comunicar com ela, mas somente consegue murmurar coisas sem sentido, como se não conseguisse falar. Uma música começa a tocar por algum tempo até que ela para, e nesse momento, o assassino vai para cima de Megan e tira sua vida. Uma frase aparece na tela depois disso dizendo: "E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte." Uma frase encontrada no livro de Apocalipse,
e seguido dessa frase, o jogo então termina. Uma coisa notável nesse final é o traço infantil do Killer, que pode ser observado pelos desenhos nas paredes e até a maneira como ele fala. Um traço que aliás também é muito característico de outros Killers, como Larry de Christmas Massacre. Provavelmente isso é algo ligado a algum evento de sua infância, como também foi com Larry. Uma teoria que pode ser levantada quanto a isso é de que o Killer possa ter sido uma das crianças que vivia nesse lugar quando ele ainda era um orfanato. E sabendo que o dono do lugar era uma pessoa que abusava de crianças, isso pode ter sido o gatilho para desencadear um trauma que posteriormente o transformou num psicopata sádico, mas ainda com uma mente de uma criança. Contudo, a própria identidade do assassino nesse jogo ainda é um completo mistério. Outro mistério que também existe é com relação à identidade daquela garota que aparece no corredor. Quem é ela? E ela seria mesmo real? Mesmo que o Killer seja uma das crianças que viveram naquele orfanato, seria impossível que esse também fosse o caso da garota, já que nessa época certamente ela nem era nascida ainda, o que levanta dúvidas sobre quem ela seria. Vale observar que a falta de uma maior elaboração na história se deve porque, como dito antes, Original Massacre é um jogo ainda incompleto, aliás sendo prontamente o projeto mais antigo da Puppet Combo que até hoje não foi terminado. Para que você tenha uma ideia, Original Massacre na verdade é um remake de um outro jogo chamado Minotaur, que por acaso foi um dos primeiros jogos da empresa. Tamanho foi o tempo de desenvolvimento desse jogo que ele até chegou a ser referenciado em outros jogos, como Stay Out of the House, aparecendo como jogo arcade no posto de gasolina. Até agora, o que sabemos oficialmente é que o desenvolvimento do jogo ainda continua, e de vez em quando deve soltar alguma atualização no Twitter referente a mudanças e novidades. Aparentemente ele ainda é planejado para lançar esse ano, porém eu sinceramente tenho minhas dúvidas quanto a isso. Mas quando for lançado, eu tenho certeza que a história do jogo terá muitas mudanças, e provavelmente será bem diferente da história original. Tendo em vista que, pelo que foi anunciado, além de novas áreas, novos finais e novos puzzles, também terá um modo campanha com Jeff, o namorado da protagonista, que na demo é dado como morto no fim da história. Porém, como não existe muito que se possa extrair do jogo como ele é agora, e a versão final ainda nem tem uma previsão exata de lançamento, nada mais nos resta do que esperar. Mas eu acredito que o resultado final valerá a pena. Pelo menos eu espero. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu gostaria de estender mais o assunto e debater sobre mais teorias, mas infelizmente eu não tive muito tempo para fazer isso, porque junto desse vídeo eu também estava escrevendo o roteiro do próximo iceberg do canal, que por acaso era planejado para sair no lugar desse vídeo, mas como não daria tempo de postar essa semana, eu precisei adiantar um vídeo menor, que é esse que você viu. Mas de qualquer modo, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele. E se for esse o caso, eu peço encarecidamente que você deixe seu gostei e comente o que achou do vídeo. Com certeza vai me ajudar demais. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo. Até mais.